Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Quando falamos acerca do matrimónio, há um compromisso entre um homem e uma mulher de serem fiéis um ao outro, enquanto a vida deles continua. A quebra dessa promessa é um caso de infidelidade que nós chamamos, por exemplo, adultério, e que, para remediar essa situação, requer uma completa mudança e arrependimento, e é muito difícil depois reconstruir, digamos assim, essa confiança num no outro. Muito difícil. Porquê? Porque uma vez que essa quebra de confiança tenha acontecido, é muito importante, uma vez que uma pessoa se arrependa, que se comprometa a não o fazer de novo. Quer dizer, o compromisso ainda se torna maior e mais e digamos igualmente importante, mas ainda mais crítico para o bem desse matrimónio. Irmãos, não é só a quebra por infidelidade, mas pode ser palavras que dizemos ou ações que fazemos que possam afetar o matrimónio. Mas o ponto é que, uma vez que há arrependimento, temos que, ou essa pessoa ou esse membro desse casal tem que se esforçar muito cuidadosamente para não fazer de novo. Irmãos, é a mesma coisa no relacionamento entre o homem e Deus. Quando há uma quebra, porque o homem quebrou este relacionamento com Deus, para reconstruir isso, temos que reconstruir e desenvolver confiança. E nós, como homens, não devemos perder confiança em Deus, porque Ele não fez nada errado. É nós que fizemos ou fazemos coisas erradas. E vemos que no relacionamento que Deus teve com Israel, ao início, houve, digamos assim, um relacionamento entre Deus e Israel como se fosse um matrimónio, em que Deus se casou com Israel. Lê-se isso nas Escrituras. Está claro que é uma analogia deste relacionamento em que a melhor explicação dessa analogia é o matrimónio. Deus se casou, se comprometeu a dar benções a Israel. Israel se comprometeu a não se afastar de Deus, não cometer idolatria. Ora, sabemos muito bem que Israel cometeu essa idolatria. Basta olhar, por exemplo, em Jeremias, capítulo 3, versículo 6. Diz assim: disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, visto que fez a rebelde Israel, ela foi a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Isto é, cometendo idolatria com deuses falsos que não são deuses, que eram bonecos feitos de madeira, ou seja lá o que for. Ou, noutras palavras, estavam a adorar demónios. E por isso adulterou. Veja no versículo 9, diz assim: e sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. Isto é, com estátuas feitas de pedra ou de madeira, que ao fim de contas estavam a adorar a demónios, como disse há pouco. E depois lê-se assim no versículo 14, ainda em Jeremias 3, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, arrependem-se, pois eu vos desposei
e vos tomarei a um de cada cidade e 2 de uma família e vos levarei a Sião. Desde que haja arrependimento, eu vos trarei de volta. E como diz no capítulo 4, versículo 1, diz assim, se voltares, ó Israel, isto se houver arrependimento, se houver uma verdadeira, real, provada por frutos, um arrependimento real. Irmãos, quando há uma quebra num reconciliamento, deve haver, digamos assim, uma reparação. E essa reparação só é possível com arrependimento e mudança para haver uma reconciliação, para haver um perdão, para reconstruir essa confiança num no outro. Hoje, queridos irmãos, eu quero falar acerca das alianças de Deus, dos contratos que Deus fez com os homens. Não só a antiga aliança e a nova aliança, que sim, vai ser o ponto principal deste sermão, mas quero inicialmente mostrar várias alianças ou contratos que Deus fez com o homem. E que esses acordos, digamos assim, essas alianças, demonstram um relacionamento de Deus para com os homens e as condições e os termos, as condições que os homens devem de se comprometer. Porque é importante entender isto, porque estas alianças ou estes acordos são, conforme foram feitas por Deus com o homem, foram cada vez de um tamanho, digamos assim, de um valor, digamos assim, mais alto, mais significativo. Porquê? Porque apontavam para o golo final deste relacionamento que Deus quer com o homem, que é a vida eterna e ter filhos e filhas de Deus no reino de Deus. E por isso essas alianças começaram com alianças pequenas e depois cada vez maiores e maiores até, digamos assim, a conclusão final destas alianças. E por isso eu quero demonstrar hoje que as alianças de Deus comprometem-se Deus a nos abençoar. Não é a dizer que temos só que obedecer às leis de Deus. O que Deus quer é que obedeçamos às leis de Deus. Mas se nós obedecermos às leis de Deus, comprometem estas alianças a Deus nos abençoar além das consequências normais de obediência ou desobediência. Vejam que até a palavra para aliança no Antigo Testamento era a palavra hebraica, Brit, que vem de onde vêm palavras como Bretanha, a Grã-Bretanha. E essa palavra Brit significa um acordo que une duas entidades. A palavra grega é diatheke, que representa um contrato, que pode ser usada para o Último Testamento ou para ser usado para uma aliança. E visto que o uso dessa palavra no Novo Testamento é regulado, é em cima da palavra ou do uso da palavra hebraica no Antigo Testamento, por isso o uso dessa palavra no Novo Testamento é mais, digamos assim, preciso quando traduzimos ou é traduzido como aliança ou acordo, em vez de ser simplesmente como testamento. E por isso, em primeiro lugar, como eu disse, eu quero demonstrar que as alianças de Deus comprometem
Deus a certas benções e comprometem nós a certas ações. As alianças de Deus também apontam para o grande propósito final da vida eterna. Se inicialmente essas alianças foram feitas com pessoas individualmente, mas depois, mais adiante, essas alianças foram, digamos assim, aumentadas para grupos de pessoas, como, por exemplo, para Israel e também para o Israel espiritual. E por isso vamos ver isso também. Em terceiro, vamos ver que a meta das alianças é para termos um relacionamento eterno com Deus, que é um relacionamento de confiança, isto é, de fé um no outro, entre Deus e o homem. E em quarto lugar, é por causa dos nossos pecados. Este recasamento, ou digamos assim, esta nova aliança, deve ser feita em completa confiança e por isso requer ainda mais que nós nos mantenhamos fiéis a esse acordo. E por isso requer que nós ainda sejamos mais comprometidos a obedecer. Ora, como disse, houve várias alianças. Houve, inicialmente, alianças individuais. Por exemplo, houve aliança com Adão. Antes do pecado do Adão e Eva e depois do pecado do Adão e Eva. Houve aliança com Noé. Houve aliança com Abraão. E por isso vemos que essas alianças, embora foram individuais entre Deus e esses indivíduos, era um relacionamento entre Deus e esse indivíduo que afetava os descendentes, os filhos desse indivíduo, os descendentes dessas pessoas. E por isso vejamos, primeiro foi a situação de Adão no jardim do Éden. Aqui vemos um relacionamento em que Deus falava diretamente com Adão e a Eva, um perfeito relacionamento ou acordo entre eles, em que Adão e Eva olhavam para Deus como o Pai e Deus olhava para eles como seus filhos. Aqui vemos, por isso, um relacionamento direto e amoroso entre Deus e Adão e Eva, sem medo e sem sentimento de culpa. Sem sentimento algum de culpa. Vejamos, por exemplo, em Gênesis, capítulo 1. Em Gênesis, capítulo 1, vejam aí no versículo 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine o homem. E criou Deus o homem à sua imagem. E Deus os abençoou. E disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei da terra. Vê-se aqui um relacionamento especial. Um relacionamento de família muito especial. Um relacionamento entre Deus, o Pai, e os filhos. Em Gênesis capítulo 2, versículos 19 a 20, vê-se, havendo, pois, o Senhor formado da terra todo o animal do campo e toda a árvore dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Vê-se aqui que Deus falava diretamente e abertamente com Adão e Eva. Isto é, havia um relacionamento. Imagina um matrimónio entre o homem e a mulher, falam
em paz. Não há esta dificuldade, animosidade. É uma coisa, estão a falar em paz. E vejam também aqui no versículo 20, e Adão pôs os nomes, mas para o homem não havia ajudadora idónea. E veja aqui no versículo 25, estavam ambos nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Não havia vergonha entre eles. Primeiro, porque eram um homem e mulher, eram casados. E segundo, quando falavam com Deus, como Pai, havia esta confiança de falarem completamente abertos. Era um relacionamento único, especial. Um relacionamento em que o homem tinha livre-arbítrio e estava a ser educado ou instruído no caminho de Deus. Enquanto as outras criaturas, os animais, tinham sido criadas não com, digamos assim, arbítrio livre, mas com instinto automático, digamos assim, para esses animais. E por isso vê-se aí um relacionamento especial entre Deus e a humanidade. Digamos assim, essa era a primeira, digamos assim, acordo. Não é que havia necessariamente aqui um acordo, mas vê-se aqui o simbolismo desse relacionamento positivo. Mas depois vê-se a situação em que havia duas árvores e então Satanás é apresentado aqui no capítulo 3 de Gênesis e vê-se que o homem e a mulher pecaram. Violaram a lei de Deus. Como? Porque quebraram a confiança que existia entre Deus e eles. Houve uma quebra de confiança. Porque Satanás disse, não, Deus está a mentir, tu não vais morrer, etc, etc. E então eles acreditaram na palavra de Satanás e não na palavra de Deus. Houve uma quebra de confiança. E então o relacionamento entre o homem, Adão e Eva, a humanidade, e Deus mudou completamente. É como quando há uma quebra de confiança no matrimónio, a coisa muda completamente. Completamente. E vê-se então aqui no versículo 24 do capítulo 3 de Gênesis, e havendo lançado fora o homem, Deus disse, tchau. Tchau. Digamos assim, houve um divórcio. Houve uma separação entre Deus e o homem. Houve uma separação. Este relacionamento de amizade se separou. E por isso, daí adiante, vê-se que a humanidade, porque o que Adão e Eva fez afeta os filhos, a humanidade não teve, daí adiante, mais o acesso livre de falar abertamente com Deus a um modo físico. E, por outro lado, a humanidade não foi permitida ter acesso ao fruto da árvore da vida, que simboliza acesso ao poder de Deus, que nos ajuda a vencer as fraquezas da carne, para virmos a ser santos, isto é, a santificação do Espírito, que é do poder de Deus, para podermos ser como Deus. É para vencermos as fraquezas da carne. E por isso vemos que, depois da situação do Jardim do Éden, vemos novos termos de relacionamento com a humanidade, entre Deus e a humanidade, por causa do pecado. E isso, como lemos em Atos, capítulo 3, versículos 19 a 21, é até ver o tempo da restituição de tudo, que é futuro. Vemos assim em Gênesis capítulo 3, versículos 16, 18 e 19,
que houve penas, castigos, dores, trabalho duro e coisas desse género. Vê-se assim, por exemplo, versículo 16, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor. E vê-se assim no versículo 18 e 19, espinhos e cardos também te produzirá a terra. Isto é, vais ter que trabalhar mais duro. E comerás a erva do campo. Vais ser as coisas mais duras, mais difíceis. Versículo 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornares à terra, até que morreres. Irmãos, vê-se aqui então, irmãos, que pecado trouxe penas, penalidades e, finalmente, trouxe a morte. E então veio a ser necessário um sacrifício, uma oferta pelo pecado. E essa é que tínhamos que morrer. E por isso é que lemos em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que a humanidade tem que morrer uma vez por causa do nosso pecado. E depois haverá o julgamento e, eventualmente, a segunda morte, se, quando ressuscitarmos e aprendermos a verdade e ressuscitarmos por causa do sacrifício de Jesus Cristo, não nos arrependermos e não nos recomprometermos da maneira correta. E por isso, de uma maneira geral, foi, digamos assim, profetizado. Quando lemos em Gênesis, quando diz aqui o castigo que se lemos em Gênesis acerca de Satanás, que ele vai picar o calcanhar do ser humano, dos fiéis a Deus, e por outro lado aqueles que são fiéis a Deus, através de Jesus Cristo, vão esmagar, digamos assim, a cabeça desse do diabo. E depois vemos um bocadinho mais adiante que houve sacrifícios. Sim, porque lemos em Gênesis capítulo 4 que houve sacrifícios. No versículo 3 a 5, vê-se assim, aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Havia sacrifícios. Ora, que sacrifício foi este? A Bíblia não diz. Mas se olharmos aqui que Deus aceitou o sacrifício de Abel, porque era dos primogênitos, e não aceitou o sacrifício de Caim, porque era do fruto da terra. Ora, quando lemos em Levíticos, há certos sacrifícios que são sacrifícios pacíficos e sacrifícios do fruto da terra, mas há outros sacrifícios que são holocausto e de sacrifícios como diz aqui, que é dos primogênitos das suas ovelhas e do seu gado limpo, está claro. Porquê é que então que esse sacrifício não foi aceito? Porque sacrifícios de fruto da terra podem, às vezes, ser aceitos por Deus. Mas desta vez não foi aceito. Porquê? Ora, a Bíblia não diz, como disse, mas eu posso especular que esse sacrifício tinha sido feito durante o dia da Páscoa, em que era necessário matar ou sacrificar, digamos assim, o primogênito da ovelha. Muito específico aí. Por isso podia ter sido isso. E vemos assim que então a humanidade seguiu os caminhos de Caim. Até, vê-se aí, até os dias de Noé. Sim, houve poucas pessoas que foram fiéis a Deus depois disso. Mas
estamos a falar de alianças. E vê-se aqui que depois houve Noé, que obedeceu a Deus, que teve fé e construiu a arca e que foi salvo. E depois do dilúvio vemos em Gênesis capítulo 6, versículo 8 a 9, vê-se assim que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor e depois vê-se assim que ele andava com Deus. Tinha um relacionamento com Deus. E vê-se assim que desenvolveu esta confiança. Ele trabalhou em desenvolver um relacionamento com Deus. E está claro, esse relacionamento afetou os seus filhos. Sim, porque vemos que a sociedade tinha deteriorado e então depois do dilúvio, lemos em Gênesis capítulo 8, versículo 20, e diz que edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo. Já sabiam que era carnes limpas e imundas durante os dias de Noé? Não podemos dizer que animais limpos era simplesmente uma lei que só apareceu durante os dias de Moisés. Já existia durante os dias de Noé. Aliás, vê-se que animais limpos entraram em 7 pares na arca, enquanto os imundos só um par. E por isso vê-se que ele ofereceu um altar e então houve este sacrifício depois do dilúvio. E houve certas leis que foram aplicadas depois. Vem, por exemplo, em Gênesis capítulo 9, versículo 3 a 7, diz: vocês podem comer carne, está claro, seja limpa, podem comer a carne, mas não com sangue. Mas não com sangue, como lemos no versículo 4 de Gênesis 9. E também houve regras de como administrar as leis. Porque diz assim no versículo 5 e 6, se alguém matar outra pessoa, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Vai haver a pena da morte. Deus permite à humanidade executar a pena da morte por crimes deste género. E por isso Deus deu esta autorização à humanidade. E vê-se aí então que no versículo 9, Deus fez uma aliança com a humanidade, através de Noé. E com toda a alma vivente, como diz no versículo 10. E essa aliança foi representada ou simbolizada pelo arco-íris, como vemos um bocadinho mais adiante. Não quer dizer que não existia o arco-íris previamente, poderia existir, poderia não sabemos, mas diz que então, a partir desse momento, o arco-íris representava essa aliança com o homem. Então vê-se aqui que há uma aliança individual com pessoas, com Adão, antes do pecado do Adão e Eva, isto é, no Jardim do Éden, e um relacionamento completamente diferente depois do Jardim do Éden. Vê-se também aqui uma aliança individual com Noé e mais adiante, irmãos, em Gênesis capítulo 12, vê-se uma aliança individual a ser feita com Abraão, que veio a ser Abraão mais tarde, que Deus fez com ele, porque ele obedeceu. Vê-se em Gênesis capítulo 12, versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor tinha dito, e vê-se que ele obedeceu. Ele teve confiança no que Deus disse a ele para fazer. Vê-se, por exemplo, em Gênesis capítulo 12, versículo 20, que Abraão dizimou.
Ora, a Bíblia não diz quantas vezes é que ele dizimou ou não, mas o ponto importante é que a lei do dízimo existia. Ele entendeu, ele sabia o que era o dízimo. E por isso podemos dizer, olha, ora a lei do dízimo era só para aqueles na Antiga Aliança. Irmãos, isto foi antes do que nós chamamos a Antiga Aliança. E por isso vê-se que Abraão acreditou, houve um relacionamento de confiança. Vem em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Vê-se aqui, e creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Ele confiou em Deus. E isso foi dado ou considerado como justiça. Isto é, um ponto de perdoar os pecados dele. E por isso vê-se essa confiança e por isso esse desejo de Abraão de obedecer a Deus. E vê-se então este relacionamento especial que depois foi, digamos assim, expandido para os seus outros filhos, Isaac e Jacó. E vê-se que este contrato, que inicialmente era condicional, como lemos em Gênesis capítulo 17, versículo 1 a 2, diz assim, sendo Abraão de idade 90 e tal anos, ele diz, darei contigo esta aliança, e então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou a Deus, dizendo, sim, eu vou-te obedecer. Mas a aliança era condicional, porque diz, anda, faz o que eu te digo fazer, e então te abençoarei. Era condicional. Era condicional em ele obedecer. Eu te farei, frutificar, versículo 6, e estabelecerei a minha aliança entre mim e tu, e a tua descendência, afeta os filhos. E depois disse, então, no versículo 10, ele introduziu o sinal da circuncisão. O sinal dessa aliança. A circuncisão que foi introduzida a partir de Abraão e aos seus descendentes foi um sinal, ou digamos assim, uma assinatura dessa aliança, das responsabilidades deste compromisso, deste acordo entre Abraão e os seus descendentes físicos, um sinal de concordarem com a responsabilidade que tinham que fazer. Não era uma questão de superioridade nacional, mas era um simbolismo de que tinham assinado esse contrato e que por isso tinham uma certa responsabilidade. Sim, vemos em Gênesis 22 que Deus provou Abraão, provou o coração dele, e então vê-se em Gênesis 22, 15 a 18, que essa promessa se tornou sem condições, incondicional. E então essas sem condições também expandiu essas promessas espirituais que tinham sido já mencionadas ao início, em Gênesis capítulo 12, agora foram reforçadas e tornaram-se incondicionais. E vemos isso, que essa promessa foi através do seu descendente. O seu descendente, como Gálatas, capítulo 3, versículo 16, diz claramente que foi ao seu descendente e não aos seus descendentes. Isto é, que a promessa foi dada a Abraão e ao seu descendente, que está a simbolizar a Jesus Cristo. Foi uma promessa feita a Abraão e a Jesus Cristo, mas que é uma promessa que requer compromisso de todos os seus filhos e descendentes. E vê-se então em Gênesis capítulo 26, versículo 5, que Abraão obedeceu às leis de Deus. Sim, Abraão obedeceu à voz de Deus e às leis de Deus. Vejam aqui em Gênesis capítulo
26, versículo 5. Diz assim: portanto, Abraão obedeceu à minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Irmãos, isso foi antes de Moisés. E por isso vemos, irmãos, que a lei espiritual tem existido desde o início. Os mandamentos de Deus, obedecer a Deus, os 10 mandamentos, o sábado, que foi instituído, por exemplo, à criação. Lê-se acerca do sábado no segundo capítulo de Gênesis. Essas leis espirituais são constantes. As leis dos 10 mandamentos, de carnes limpas e imundas, do dízimo, do amor, que representam o amor de Deus para com a humanidade, são constantes. Existiam bem antes de Moisés, bem antes do que nós chamamos a Antiga Aliança, e não foram adicionadas durante o tempo de Moisés. Elas já existiam. E por isso, irmãos, vemos que este relacionamento entre Deus e o homem, individualmente com várias pessoas, vimos Adão, vimos Noé, vimos Abraão, é baseado em confiança, em haver uma certa confiança mútua. E está claro, Deus é confiável porque Ele nunca mente. O problema é nós quebramos a lei, quebramos o contrato, ou, noutras palavras, pecamos. E por isso estas alianças demonstram o que é que nós temos que fazer como parte desse relacionamento. As alianças ou as leis de Deus, por isso, por outro lado, não nos justificam, não nos reconciliam. Para sermos reconciliados, para sermos justificados, para sermos feitos de uma maneira direita para com Deus, ou justos, ou reconciliados, requer perdão. E esse perdão só pode vir por Jesus Cristo, pelo que Jesus Cristo fez por nós. Pelo sacrifício dele, por ele dar a sua vida, para ele pagar pelos nossos pecados com a vida dele, com o sangue dele. E o seu, digamos assim, a sua expiação que continua quando nós, depois de sermos batizados, de vez em quando ainda falhamos e recebemos uma expiação, perdão adicional. Não é que isso nos dá a autorização de pecar, mas simplesmente estou a dizer que somos humanos e às vezes falhamos quando mesmo não queremos pecar. Se você diz que nunca peca, você está a ser um mentiroso. E por isso isto é representado pelos dias santos de Deus, como a Páscoa e como a expiação, são significados muito importantes. E por isso estes acordos, ou estas alianças, ou esses acordos entre o homem e Deus, são baseados em carinho e cuidado de Deus para conosco. E que Deus quer nos perdoar. São baseados em amor, porque Deus é amor. Deus é gracioso. São baseados na graça de Deus e requer que nós tenhamos fé em Deus. Isto é, que sejamos pessoa de confiamos em Deus e que sejamos pessoas confiáveis. Isto é, que sejamos fiéis. Uma vez que tenhamos feito este compromisso até ao fim. E por isso os 10 mandamentos são simplesmente como, digamos assim, 10 rios que nos demonstram 10, digamos assim, focos principais de como demonstrar o amor de Deus para com o próximo. E por isso as alianças foram feitas, como vimos até aqui, individualmente. Mas agora vamos andar um pouco mais para as alianças feitas a grupos de pessoas. Isso vê a aliança feita
no Monte Sinai, que é chamada ou conhecida como a Antiga Aliança, que foi feita através de Moisés, entre Deus e a nação de Israel, que tinha saído do Egito. Em Êxodo capítulo 19 diz: se me obedeceres, diz assim no versículo 5 e no versículo 6. E então está a demonstrar a nossa responsabilidade nesta aliança, neste contrato. Temos que obedecer. E então, em Êxodo capítulo 20, vemos que Deus deu ou descreveu o que nós devemos fazer. Isto é, os 10 mandamentos. Digamos assim, é o ponto básico, o fulcro principal da lei de Deus, que é amor para com Deus e para com o próximo. Mas o ponto aqui destes 10 mandamentos é que, digamos assim, que esta parte, digamos assim, das leis de Deus, esta parte principal destes 10 mandamentos, é que Deus deu essa lei, falou essa lei diretamente aos israelitas. Sim, Deus Pai deu a instrução a Jesus Cristo sendo o verbo, sendo o porta-voz, aquele que deu a instrução, e Jesus Cristo sendo aquele que nos criou também, através da instrução e do comando do Pai, está claro, usando o poder do Espírito Santo. Então Deus, através de Jesus Cristo, falou diretamente ao povo. Não foi através de Moisés ou de uma outra pessoa. Moisés, por isso, não mediou, digamos assim, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados à nação diretamente pela voz de Deus. E por isso os 10 mandamentos, digamos assim, são o coração, são o fulcro, o ponto principal da Antiga Aliança. Você pode ver isso em Êxodos 34, versículo 28 e Deuteronômio 4, versículo 13. Mas está claro, não é simplesmente limitado aos 10 mandamentos da Antiga Aliança, porque havia outras leis a seguir também. Em Êxodos capítulo 20, versículo 18 e 19, vê-se que o povo teve medo. E o povo pediu para Deus não falar com eles mais diretamente. Pediu para Moisés falar com eles. E vemos também em Deuteronômio capítulo 5, onde vê-se assim uma reexplicação do que aconteceu aí. Vê-se que Deus disse: oh, como eu desejo que houvesse tal coração no povo para me obedecer. Lê-se isso em Deuteronômio, capítulo 5, 27 a 29. Mas Deus sabia que o povo ia desobedecer. E por isso, vê-se que havia aqui uma nação inteira que, além dos mandamentos de Deus, precisava de leis para governar a nação, leis civis. Por isso, além dos mandamentos, precisavam de leis para como ser governados, precisavam de estatutos, juízos, quando houvesse uma desobediência deste modo, daquele modo, que castiga que haveria, que não haveria, porque estava a falar de um certo povo físico. Isto é, havia certos imperativos adicionais que a nação de Israel necessitava seguir. Havia necessidades ou coisas que tinham que fazer para haver um sistema de governo civil, porque era uma nação governada por Deus. Sim, não havia um congresso, não havia
um governo como hoje em dia temos, nas várias nações, mas esse governo era governado por Deus. E por isso Deus instituiu leis civis, que hoje em dia é responsabilidade dos governos nacionais ou federais das várias nações. E por isso havia um sistema, digamos assim, elaborado de leis que foram adicionadas além dos 10 mandamentos e das leis básicas de Deus, de amor, do dízimo e de carnes limpas e imundas, mas houve outras leis adicionais que foram julgamentos e de como tratar com uma nação de pessoas que não estavam convertidas, que eram rebeldes, que eram desobedientes e que a única maneira de ouvirem era ser castigados fortemente até, se necessário, terem a pena da morte. Irmãos, quando Deus está a liderar ou a tratar ou a gestar nações rebeldes, desobedientes, Deus tem que implementar as leis com uma mão forte. Quando há arrependimento e há um coração diferente, então Deus vai liderar com as pessoas de outra maneira, com perdão e gentileza. Mas quando não há arrependimento e são rebeldes, Deus tem que usar uma mão forte. E por isso é que se vê no Antigo Testamento essas leis fortes contra nações que eram desobedientes a Deus, porque eram rebeldes. Porquê? Porque Deus sabia muito bem que Deus os ia ressuscitar num mundo melhor, num mundo governado pelos santos e fiéis de Deus, quando o reino de Deus estiver a governar na terra. E então essas pessoas vão aprender a verdade e então vão ter uma oportunidade de conhecer a verdade e de realmente se arrependerem. Vão ter um governo sábio e justo e misericordioso, em que você e eu, se Deus quiser, se não formos fiéis até ao fim, seremos parte desse governo para governar essas nações no milénio e durante o período da segunda ressurreição. E por isso houve vários julgamentos que foram adicionados. E isso lê-se, por exemplo, entre Êxodos, capítulo 21 a 23. Esses julgamentos, essas várias leis, adicionavam coisas que eram necessárias de serem usadas quando estavam a governar um povo que era carnal, que era desobediente, que era, digamos assim, não convertido. E por isso eram leis que lê-se aí, por exemplo, entre Êxodos 21 a 23, está a expandir como tratar as pessoas, como aplicar a ministração ou a administração da morte, isto é, as penas por crimes, leis para demonstrar carinho e cuidado com os animais, leis relacionadas com o cuidado das propriedades das outras pessoas, leis acerca de imoralidade sexual, leis acerca de princípios morais e de cerimónias de como adorar a Deus devidamente, leis de como aplicar o que é limpo e o que não é limpo e de distinguir, para as pessoas entenderem isso melhor, para não haver, digamos assim, injustiça em que, olha, eu vou dar dinheiro a você, porque eu dei dinheiro a você, então você vai fazer isto para mim. E esse era proibido. Leis para explicar mais detalhadamente a aplicação para pessoas que não eram convertidas, para pessoas que eram desobedientes, a aplicação de como obedecer aos sábados anuais, ao dízimo, porque estamos a falar aqui de pessoas rebeldes. E por isso essas leis foram, digamos assim, aplicadas de uma maneira física e forte, que quando estamos a falar com um povo convertido, a abordagem disso é de outro modo, porque há um verdadeiro arrependimento. E por isso vê-se que essas leis, lê-se em Êxodos 24, versículo 4,
foram escritas por Moisés. Enquanto que os 10 mandamentos foram mencionados ao povo verbalmente por Deus e foram escritos nas 2 tábuas, pela primeira vez, pela própria mão de Deus. E por isso vê-se assim que então isto veio a ser o que se chama o livro da aliança, ou a antiga aliança, que eram as leis de Deus, os mandatos de Deus e outras leis para como governar um povo rebelde. E isso então foi assinado. Vê-se assim em Êxodo capítulo 24, versículo 8, que esse contrato foi assinado com sangue. Isto é, foi ratificado com sangue. Irmãos, é a mesma coisa quando contratos são feitos fisicamente, são ratificados. Não estou a dizer que são ratificados com sangue, mas talvez tenham um selo, tenham um carimbo, tenham um certo compromisso. Então vê-se que depois disso Moisés foi para a montanha por 40 dias e 40 noites para receber mais detalhes acerca dessa aplicação. Mas aí vê-se que isso tudo foi detalhado a partir, quando Moisés voltou, a partir de Êxodos 25 até 31. Mas vê-se aí que o povo pecou, em Êxodos 32, e então Moisés teve que fazer novas tabletes e pedras, e então Deus escreveu a aliança nesse segundo, digamos assim, jogo de tabletes, de pedras. E assim isso foi. Vê-se que então Moisés veio do monte com a cara a brilhar, e então vê-se que estes detalhes são descritos através do resto do livro de Êxodos, do livro de Levíticos e do livro de Deuteronômio. Várias instruções acerca de como de ter o sacerdócio de Arão, como os levitas se devem conduzir, instruções acerca de sacrifícios de animais, instruções detalhadas acerca de carnes limpas e imundas, instruções acerca e essas detalhadas de carnes limpas e imundas estão em Levíticos 11, detalhes da imoralidade sexual em Levíticos 18, detalhes de leis cerimoniais, Levíticos 19, detalhes acerca dos dias santos de Deus, Levíticos 23, e benções e maldições em Levíticos 26 e também Deuteronômio 28, quando as pessoas obedecem ou não obedecem às leis de Deus. E depois vê-se aí que houve um líder que seguiu, que foi o Josué, e vê-se aí que isso foi reiterado. Essa aliança foi reiterada por Josué. E por isso vemos, irmãos, que há leis espirituais e também há leis adicionais relacionadas com um sistema completo de governo nacional que inclui assuntos de sacerdotes, que inclui assuntos criminais, que inclui assuntos de devoção, que inclui assuntos de moralidade, e isso digamos assim, num pacote, que esse pacote é o que nós chamamos a lei de Moisés. E por isso a lei de Moisés representa para Israel, digamos assim, um pacote completo de leis para um povo carnal, físico, para esse povo servir a Deus. Mas
sabemos que esse povo foi rebelde e desobedeceu muito. Então vê-se que houve necessário de haver uma reforma, como lemos em Hebreus capítulo 9, versículo 9 a 10, de uma nova aliança que seria instituída com um povo que tivesse um coração diferente. Uma nova aliança que tinha melhores promessas, como lemos em Hebreus capítulo 8, versículo 1 e versículo 6. Promessas de vida eterna. Então, o que era necessário? De carregar da antiga aliança, ou trazer da antiga aliança para a nova. Ora, aí vemos, no Novo Testamento, várias linkagens da antiga aliança com a nova aliança. Vê-se no Novo Testamento muitos versículos que são incluídos da antiga aliança e demonstram o que é que Deus realmente quer. E esses nos ajudam a entender, primeiro, que as leis de Deus definem ou explicam o que é pecado. E vemos isso na Bíblia, que o pecado é quebrar as leis de Deus, 1 João capítulo 3, versículo 4, mas também vê-se em Romanos que se não fazemos uma coisa de acordo com a nossa consciência, isso também é pecado, Romanos capítulo 14. E por isso vê-se assim leis que estão a definir o que é pecado. E também esses pontos que são, digamos assim, trazidos da antiga aliança para a nova aliança, que demonstram a nós para ver o que é que Deus quer de nós. E o que Deus quer de nós é um coração limpo e correto. Esses são, digamos assim, o que Deus quer de nós. E por isso quando as pessoas dizem, olha, obedecer às leis de Deus não é necessário, tudo o que você precisa é fé, vemos que a Bíblia contradiz isso. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, demonstra que o problema da antiga aliança era um problema do coração das pessoas. Ou, noutras palavras, não estavam convertidas. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, demonstra que no futuro haveria um período em que as palavras de Deus, isto é, os mandamentos de Deus, estariam no coração das pessoas. Também lemos em Deuteronômio 10, versículo 16, em que fala que diz que as pessoas precisam de ser circuncisas no coração. E depois vê-se no versículo 12 e 13, também de Deuteronômio 10, que diz o que é que Deus requer de nós. E vejam que não está a incluir aí as leis regimentais de governos civis e coisas assim das leis de Moisés. Mas está a dizer o que é importante é ter temor de Deus, andar nos seus caminhos e obedecer aos seus mandamentos. Vê-se, por exemplo, quando o rei Saul foi criticado por Samuel, que Samuel disse em 1 Samuel 15, versículo 22 e 23, o que é que Deus quer? Não quer sacrifícios, quer obediência. Foi a mesma coisa que o rei David disse. Vemos isso em Salmos 40, versículos 6 a 8. Vê-se em Salmos 51, versículos 16 e 17, que é o salmo acerca do arrependimento de David, depois do pecado dele ter feito com a Batseba e de ter literalmente assassinado Urias. Vê-se aí esse arrependimento de David. Vê-se em Oséias, capítulo 6, versículo 6, que Deus diz, eu desejo misericórdia. Vê-se em Miqueias, capítulo 6, versículo 6 a 8, que diz, o que é que Deus requer de você? Uma justiça, misericórdia e humildade.
Irmãos, o problema é um problema do coração. Como lemos em Jeremias capítulo 4, Jeremias capítulo 4, versículo 3 a 4, diz assim: Porém assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: Preparai-vos para vós o campo de lavoura, e não semieis entre os espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração. Deus quer uma mudança no coração. Circuncisão do coração. Em Jeremias capítulo 7, versículo 20 a 24. Vê-se aí Jeremias capítulo 7, versículo 20 a 24. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, os animais, as árvores, etc. E assim diz o Senhor, versículo 21, ajuntai os vossos holocaustos e os vossos corações e os sacrifícios e comei carne. Ele disse, olha, façam isso tudo. Porque Deus está a dizer, não me importa, porque nunca falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. A primeira coisa que Deus disse, obedeçam-me. Mas porque não obedeceram, Deus então introduziu holocaustos e sacrifícios. Diz, dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, diz no versículo 24, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. E andaram para trás e não para a frente. Irmãos, é o que vemos no mundo hoje em dia. O povo quer andar para trás, quer desobedecer às leis de Deus. E vai haver um grande castigo ao mundo, infelizmente. Então vê-se que a nova aliança foi profetizada. É o que lemos em Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34. Diz assim, esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei no seu interior, no seu coração, na sua mente. Irmãos, é o que Deus quer. Deus quer um novo coração. E vemos depois que Jesus Cristo, quando ele veio, em Mateus 5, versículos 17 a 19, que diz, eu não vim para destruir a lei, mas eu vim para cumpri-la. Isto é, esta lei apontava para Cristo. E ele veio para cumprir essa lei que apontava para Cristo e veio, está claro, para obedecer à lei. Mas veio para cumprir a lei e cumprir os profetas, porque os profetas apontavam a Cristo, como lemos aqui em Jeremias. E depois lemos o livro de Hebreus, um livro maravilhoso para você ler e que demonstra o valor da nova aliança. Começa o capítulo 3 de Hebreus, versículos 1 a 6, demonstrando que Jesus Cristo é muito maior que Moisés. Depois, em Hebreus capítulo 4, versículo 9, diz que o sábado continua, o descanso sabático continua. Depois, em Hebreus capítulos 5 a 7, lemos o valor do sacerdócio levítico, que foi, digamos assim, posto de lado em vez de, por um sacerdócio melhor, que é o sacerdócio de acordo com Melquisedeque, que é o sacerdócio, o ministério de Jesus Cristo. Vê-se depois em Hebreus capítulo 8, que Jesus Cristo é o sumo sacerdote da nova aliança. Ele é o mediador desta nova aliança. E depois lê-se em Hebreus capítulo 8, versículo 13, que a antiga aliança está obsoleta. Em Hebreus 9, lê-se que o santuário de Deus eterno no céu vai sobrepor em vez do santuário terreno. Que os sacrifícios de Jesus Cristo faz com que o sangue de bodes e gado seja desnecessário. Hebreus capítulo 9, versículo 9 a 10, demonstra atividades físicas específicas do Antigo Testamento que são
declaradas desnecessárias no Novo Testamento. E em Hebreus capítulo 10, versículo 10, diz que um sacrifício eterno, o sacrifício de Jesus Cristo, foi feito uma vez para sempre. E por isso o livro de Hebreus demonstra e sustém que a lei continua na nova aliança. A grande dificuldade que as pessoas tinham durante o período dos apóstolos é que eles pensavam que a circuncisão física era necessária para sermos reconciliados com Deus, para sermos feitos justos com Deus, para sermos perdoados. Não. O que nos perdoa, o que nos reconcilia com Deus é o sacrifício de Jesus Cristo e a misericórdia de Deus para conosco que cobre os nossos pecados. Ser circunciso fisicamente não produz perdão. Nem é um requisito necessário para recebermos ou sermos perdoados. E por isso, o problema era que entendiam que a circuncisão, de acordo com a lei de Deus, era necessária para sermos justos. Não era um problema da circuncisão e da lei de Deus. O problema era que o que é que nos faz justos? O que é que nos reconcilia? E o que nos reconcilia perante Deus é o sacrifício de Jesus Cristo. E nós temos que acreditar nisso. E temos que fazer a nossa parte. E por isso, a história das alianças não acaba com a Igreja. Porque isso, digamos, é simplesmente a parte preliminar do relacionamento da nova aliança. Nós, a Igreja, estamos no período de noivado. Nós, a Igreja, vamos ser apresentados como uma virgem pura a um só esposo, como lemos em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Nós estamos, digamos assim, noivos de Jesus Cristo para sermos uma virgem pura. O matrimónio entre a noiva, que é a Igreja de Deus, a verdadeira Igreja de Deus, aqueles que estão, de facto, a seguir o caminho de Deus e que estão fiéis até ao fim, esse matrimónio acontecerá à vinda de Cristo, como lemos em Apocalipse 19, versículos 6 a 8. Depois dos santos terem sido ressuscitados e depois de que estamos agora já como santos dentro desta parte da nova aliança, então vai ser a hora de chamar e expandir esta boa nova a todo o mundo, durante o milénio e durante a segunda ressurreição. Durante o milénio vemos que um novo templo vai ser construído em Jerusalém, debaixo da autorização e da autoridade de Jesus Cristo. Vocês leem isso em Ezequiel, a partir do capítulo 40 e adiante. E particularmente nos versículos 38 a 36. Certos sacrifícios serão implementados ou aplicados para serem uma recordação, um memorial do sacrifício de Jesus Cristo. E depois do milénio, na segunda ressurreição, a nova aliança vai ser oferecida àqueles que estão ressuscitados, sim, na segunda ressurreição, para terem o tempo de serem julgados, de se arrependerem e, ao fim disso, vir a ter
um estágio final de decisão de julgamento. Por isso o julgamento vai ser ambos, sim, um período de provação, como hoje em dia nós, na Igreja de Deus, estamos a ser provados, estamos a ser julgados, e vai haver um período final da decisão desse julgamento. Depois vemos em Apocalipse 21, que é o estágio final desta nova aliança, em que Deus Pai vem para a Terra com a Nova Jerusalém. E esse vai ser, digamos assim, este ponto final, esta última etapa deste relacionamento glorioso que Deus quer com o homem. Isso é o que lemos em Apocalipse 21, versículo 4 a 5. E por isso, irmãos, vemos que as alianças de Deus desenvolvem-se, vão crescendo, vão aumentando para atingir a meta final, que é o homem viver sem pecado e ter a vida eterna com Deus, sendo Deus o seu Pai e Jesus Cristo o nosso irmão sábio para sempre. Queridos irmãos, por isso vimos, e deixo mostrar a vocês este quadro simples, que demonstra que a lei de Deus é constante, desde as alianças individuais, que depois em Abraão foi introduzido a circuncisão. E depois vemos que houve alianças em grupo, com Moisés, a antiga aliança, e através de Cristo, a nova aliança. E que a circuncisão de Israel tornou-se agora a ser uma circuncisão do coração. E que sim, e que houve certos imperativos da lei que, sim, continuam na nova aliança, mas há certos imperativos da lei que eram simplesmente imperativos civis que agora nações estão a implementar individualmente nessas nações acerca de leis de como tratar ou governar essas pessoas e essas nações. O problema que houve é que, durante o período de Jesus Cristo, os israelitas introduziram leis adicionais, as quais Jesus Cristo criticou. Essas não eram parte do que Deus tinha instruído. Irmãos, a nossa parte na aliança, ou na nova aliança, é de obedecermos à lei. As alianças de Deus são um dom maravilhoso de Deus. São benções de Deus para nós. Benções adicionais acerca das consequências positivas ou negativas de obedecermos ou desobedecermos às leis de Deus. E por isso, irmão e irmãs, quando uma pessoa se recomete, isto é, batiza, depois de ter pecado, ainda é mais crítico para sermos fiéis até ao fim. Tal como no matrimónio, se uma pessoa cometeu o pecado e depois tem que reconstruir essa confiança, ainda é mais necessário ser fiel até ao fim. Certamente, como Paulo explicou aos Romanos, a fé estabelece a lei. Romanos 3, versículo 21. E por isso, como é que nós, que morremos por causa do pecado, vamos continuar a viver no pecado? É a pergunta que Paulo faz em Romanos 6, versículo 2. E por isso, irmãos, quero pedir a vocês que devemos dar graças a Deus por estas maravilhosas benções que Ele quer dar a nós. E quero pedir a vocês, por amor de Deus, que se recometam
a arrepender completamente, a trabalharem em serem fiéis a Deus, a trabalharem a seguir o caminho de Deus, às vossas vidas particulares, individuais, nos vossos matrimónios, nos vossos relacionamentos com outras pessoas. Arrependam-se. Irmãos, eu não posso mudar a sua vida. Eu não posso ir e interferir na sua vida e mudar a situação na sua vida. Eu não posso ir interferir a situação no seu matrimónio. Eu não posso ir interferir a situação no seu relacionamento com Deus. A situação está nas suas mãos. Você é que tem que fazer a sua parte. Você é que tem que se arrepender e mudar. E ser fiel até ao fim. Porque Deus selou este compromisso com a sua própria vida e com o seu próprio sangue.